No curso desta semana, você vai descobrir as mudanças legislativas na Previdência Social. O professor e procurador federal Frederico Amado fala sobre as novidades para os segurados e seus dependentes. Além das inovações, você acompanha tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, amigos! Na aula de hoje, nós vamos estudar os novos direitos previdenciários do empregado doméstico, trazidos pela Lei Complementar 150 de 2015. Eu sou o professor Frederico Amado, sou professor de Direito Previdenciário, tanto para pós-graduação, prática previdenciária, quanto concursos públicos, e atuo na área de Previdência e Assistência Social, já que sou procurador federal com representação do INSS. Bom, a Lei Complementar 150 foi um grande alento. Um alento na medida em que reduziu a distância do empregado para o empregado doméstico. Vejam, não há uma total equiparação entre o empregado e o empregado doméstico. Ao final, eu vou traçar ainda alguns direitos previdenciários que o empregado tem e ainda não foram estendidos em favor do empregado doméstico. No entanto, o avanço foi gigantesco. Vários direitos previdenciários que o empregado doméstico já deveria possuir lhe foram estendidos através da Lei Complementar 150. É uma lei híbrida que tem um forte conteúdo trabalhista, mas tem também muitas disposições previdenciárias. Para vocês terem uma ideia, a Lei Complementar 150 alterou quase que uma dezena de artigos da Lei 8213 de 91. Foi modificado o artigo 18, foi modificado o artigo 19, foi modificado o artigo 21-A, foi alterado o artigo 22, foi alterado o artigo 27, o artigo 34, o artigo 35, o artigo 65, dentre outros. Vejam quantas modificações nós tivemos. Vamos começar com dois benefícios previdenciários que o empregado doméstico, até o advento da Lei Complementar 150, ainda não possuía direito. Refiro-me ao benefício previdenciário do salário família e ao auxílio acidente. O salário família é um benefício previdenciário que não tem o objetivo de substituir a remuneração do segurado. Trata-se de um benefício em que o segurado de baixa renda, que possua filho ou equiparado menor de 14 anos ou inválido de qualquer idade, terá direito com o objetivo de auxiliar nas suas despesas familiares. Antes da Lei Complementar 150, dos segurados ativos, somente o empregado e o trabalhador avulso faziam jus ao benefício do salário família. Não havia previsão para empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e segurado facultativo. Todavia, com o advento da Lei Complementar 150 de 2015, modificou-se a redação do artigo 65 da Lei 8213 e esse benefício previdenciário foi estendido ao segurado empregado doméstico. Desde a competência de novembro, em razão da regulamentação através do S-Social, do recolhimento das contribuições previdenciárias do empregado doméstico, ele já faz jus na minha interpretação. Quem deverá pagar o benefício do salário família ao empregado doméstico não é a Previdência Social diretamente. Caberá ao empregador doméstico pagar o salário família ao segurado empregado doméstico a seu serviço. Se ele for de baixa renda, evidentemente, a maioria é que é normal se pagar salário mínimo aos empregados domésticos. E se ele possuir filhos ou equiparados menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade. Então pode ser que seja 1, 2, 3, 4 cotas, vai depender do número de filhos menores de 14 anos de idade ou inválidos que possuir o empregado doméstico a serviço do empregador doméstico. Desta forma, o empregador doméstico vai pagar o salário família ao seu empregado. Só que ele não vai ficar prejudicado. É uma espécie de delegação de serviço público, em que o benefício é concedido pela pessoa física do empregador doméstico. Porque quando esse empregador doméstico
as suas contribuições previdenciárias patronais, operar-se-á uma compensação tributária que operacionaliza um reembolso em favor do empregador doméstico. De modo que o valor pago ou os valores pagos a título de cotas do salário família pelo empregador doméstico ao seu empregado doméstico vai ser abatido do valor da contribuição previdenciária do empregador doméstico. Ele faz uma espécie de antecipação no que é reembolsado pela Previdência Social, razão pela qual, no final das contas, o custo acaba saindo dos cofres previdenciários. Existe uma novidade que eu sou bastante crítico. Para o empregado e para o avulso, é necessário, para a manutenção do salário família, que esses segurados apresentem atestado de vacinação, um atestado anual de vacinação, quando a criança tem até 6 anos, ou se maior de 7, um atestado semestral de frequência à escola. Essa exigência normativa, infelizmente, não o foi feito para o empregado doméstico. O objetivo de condicionar a manutenção do pagamento do salário família para o empregado e para o avulso ao atestado da vacinação ou de frequência à escola, conforme o caso, conforme a faixa de idade da criança, é incentivar a vacinação em frequência à escola. Eu achei absurdo a Lei Complementar 150 ter dispensado essa exigência, de modo que, quando o empregador doméstico for pagar ao empregado doméstico a cota do salário família, pelo número de filhos ou equiparados menores de 14 anos ou inválidos, se for um empregado doméstico de baixa renda, não vai exigir a apresentação do atestado de vacinação, atestado anual, se for uma criança de até 6 anos de idade, ou do atestado semestral de frequência à escola. Eu achava que isso deveria ser exigido, afinal não é algo complexo o empregador doméstico se voltar ao empregado e pedir um atestado de vacinação em frequência à escola. Eu espero que no futuro essa falha na legislação seja corrigida. Além do salário família, que o empregado doméstico não recebia, este passou a ter direito ao auxílio acidente. A Lei Complementar 150, publicada e vigente desde 2 de junho de 2015, modificou o artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8213. Esse artigo 18, parágrafo 1º, previa que somente o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial fariam jus ao benefício do auxílio acidente. Essa restrição se justifica na medida em que a contribuição do seguro acidente do trabalho, até a Lei Complementar 150, somente existia no caso do empregado, do avulso e do segurado especial, respectivamente no artigo 22, inciso 2, e no artigo 25, ambos da Lei de Custeio da Seguridade Social, que é a Lei 8.212 de 1991. Na medida em que a Lei Complementar 150 previu a contribuição seguro acidente do trabalho a ser paga pelo empregador doméstico, fixada em 0,8% do salário de contribuição, não existia mais motivo em negar o auxílio acidente em favor do empregado doméstico. Desta feita, o artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8213 sofreu essa modificação. E desde 2 de junho de 2015, o empregado doméstico passou a ter direito ao benefício previdenciário do auxílio acidente. Trata-se de um benefício previdenciário que sempre irá dispensar a carência e que não tem o objetivo de substituir a remuneração do segurado, haja vista a natureza jurídica exclusivamente indenizatória do auxílio acidente. Tem por pressuposto normativo de deferimento pela autarquia previdenciária a ocorrência de um acidente de qualquer natureza ou causa que tenha acometido o segurado empregado doméstico. Desse acidente surgiu uma sequela, que é uma lesão definitiva, e dessa sequela houve algum impacto negativo na capacidade de trabalho, uma redução da capacidade laboral para o trabalho habitual, a exemplo da perda de um dos dedos da mão. Eu uso esse exemplo sempre, já tive inúmeros pesadelos perdendo o dedo, Deus conserve os meus dedinhos aí, mas é o melhor exemplo que nós temos para a concessão do benefício do auxílio acidente.
Considerando que essa previsão normativa somente entrou em vigor a partir de 2 de junho de 2015, à luz do princípio do tempus regit actum, a lei do tempo rege o ato jurídico, é forçoso reconhecer que, numa apreciação técnica, somente as sequelas consolidadas por acidente de qualquer natureza ou causa que acometeram o empregado doméstico e que reduziram a sua capacidade funcional para o trabalho habitual, ensejam a concessão do auxílio acidente. No entanto, por razoabilidade, não acho absurdo que haja a retroação dessa norma, muito embora já tenha tido acesso ao posicionamento administrativo do INSS, fixado em memorando circular, e já sei que a autarquia previdenciária não dará efeitos retroativos a essa inserção do novo direito previdenciário do auxílio acidente para acidentes anteriores a 2 de junho de 2015. Vale frisar que a renda mensal do auxílio acidente é uma renda mensal de 50% do salário de benefício e que, por ser um benefício indenizatório, ele pode ter uma renda mensal que seja inferior a um salário mínimo. Então, o auxílio acidente ele pode ser, por exemplo, de R$ 500. Não tem nenhum problema, porque o auxílio acidente, por ser indenizatório, ele é percebido pelo segurado juntamente com o salário. Os benefícios previdenciários que não podem ser inferiores a um salário mínimo são aqueles benefícios que substituem a remuneração do segurado ou o seu salário de contribuição. Esses não podem ser menores do que o salário mínimo. Já o auxílio acidente, que é indenizatório, o mesmo acontecendo com o salário família, eles podem ter renda mensal inferior a um salário mínimo, sem problema nenhum, inclusive esse é um tema pacificado. Bom, então, em síntese, esses são os dois novos benefícios previdenciários que até o advento da Lei Complementar 150 de 2015, o segurado empregado doméstico ainda não tinha direito, que é o benefício do salário família e o benefício do auxílio acidente. Essas são talvez as duas maiores novidades em termos de proteção previdenciária e que melhoraram bastante a situação do segurado empregado doméstico na Previdência Social. Mas, conforme frisei aqui no início da aula, ainda não há uma equiparação entre o empregado e o empregado doméstico, muito embora essa redução de diferenciação tenha sido minimizada. Vou dar um exemplo para vocês. A aposentadoria especial. Trata-se da aposentadoria por exposição permanente aos agentes nocivos à saúde. Existem aposentadorias especiais de 15, 20 ou 25 anos. E é um benefício regulamentado no artigo 57 e 58 da Lei 8213. Sendo que o regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3.048 de 99, no artigo 64, restringe o benefício da aposentadoria especial somente ao empregado, ao trabalhador avulso e ao contribuinte individual filiado a uma cooperativa de trabalho ou uma cooperativa de produção, sendo que a Lei Complementar 150 não modificou as regras de aposentadoria especial em favor do empregado doméstico. É um benefício previdenciário que ele não tinha direito e continua não tendo direito. Então, aqui esse é um ponto que ainda existe diferenciação. É por isso que eu resisto e entendo que é um equívoco afirmar que houve equiparação entre empregado doméstico e empregado na seara previdenciária. Sem falar em outras situações, vou dar um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 1946, julgado em 2003, disse que o salário maternidade da empregada pode romper o teto do salário de contribuição do regime geral de previdência social. Só que esse teto é respeitado pela empregada doméstica. É um outro ponto de diferenciação que não foi desfeito através da Lei Complementar 150. Então, o salário maternidade da empregada pode romper o teto do salário de contribuição dos benefícios do regime geral de previdência social. Por outro lado, para a empregada doméstica, continua tendo que respeitar o teto. Este é um outro ponto